Bem-vindo, Capelli, tudo bem? Tá no mudo. Tá sem som. Olá, Adri, Rovai, Sinara, prazer falar com vocês de novo. Todos que nos acompanham. Bom, Capelli. Muito bom, Capelli. Como estamos aí tô vendo que de cenário novo. Faz assim, ó. Faz assim para ver a marca. Lá, ó. É a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Pode falar, Sinara. Isso, estamos aqui agora, né, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é uma agência vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nesse momento que a gente está construindo esse desafio de consolidar no Brasil uma nova política industrial, né? O presidente Lula com o vice-presidente Alckmin lançaram a Nova Indústria Brasil, que é a nova retomada da política industrial no país, né? O país ficou 7, 8 anos sem ter política industrial, e agora a gente tem política industrial, tem crédito, tem incentivos fiscais, tributários, para a reindustrialização e para a neoindustrialização, que não é só retomar a indústria do passado, mas também é a indústria do presente, a indústria do futuro, que é a indústria sustentável, enfim, aproveitando aí as potencialidades que o Brasil tem. E, Capelli, a gente teve aí nessa última semana bons indicadores aí, né, para o governo. Agora a gente teve no primeiro trimestre o mais baixo desemprego em 10 anos, né, desde a série histórica, que inclusive teve toda a polêmica de como foi noticiado aí na mídia. Também tem a questão do desemprego caindo. Eu queria que você falasse um pouco desses resultados que a gente já pode ver aí nesse primeiro trimestre aqui desse ano, e qual que é a sua expectativa em relação aos próximos períodos, uma vez que a industrialização, né, esses projetos, eles influenciam no emprego, né, na renda da população. Sim, veja, a questão do desemprego, Dri, ela é apenas um indicador, mas nós temos vários, né? Você pega o BNDES agora no primeiro trimestre, o BNDES teve 64% mais de consultas, empresários, comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Os empresários procurando mais o banco. O banco teve 22% a mais de desembolso do que o primeiro trimestre do ano passado e 91% a mais de aprovações de projetos. Então, batendo recordes, o BNDES, voltando a cumprir o seu papel de apoiar o desenvolvimento, de apoiar a indústria, de apoiar as empresas que vão gerando empregos de maior valor agregado, de maior qualificação, pagando melhores salários. Então, esse é um indicador que é muito importante, que vai apontando que esse ano a gente pode ter um resultado do PIB ainda melhor do que o ano passado. Vamos lembrar que no ano passado o mercado, a gente abriu 2023 com o mercado apontando que o país cresceria 0,7, 0,8. E a gente fechou o ano com o país crescendo 2,9. As projeções do mercado nesse momento, a gente ainda está em abril, o mercado fala em 2,2, 2,3 para esse ano, e a gente ainda está em abril. Apesar aí de algumas questões macroeconômicas no cenário internacional, como o Fed mantendo lá os juros num patamar, quando se esperava que ele fosse baixar os juros, mas apesar disso, o que vai apontando nesse momento é que a economia pode surpreender novamente esse ano e crescer mais de 3%, gerando mais empregos e também adensando algumas cadeias produtivas importantes, né? Vou citar só uma questão que está alavancando esse processo, que é o investimento. O maior investimento da história do setor automotivo, vão ser mais de 125 bilhões de reais já anunciados de investimentos por todas as montadoras para fazer essa transição energética, ecológica, com carros elétricos, carros híbridos, com centros de pesquisa e desenvolvimento sendo
implantados e ampliados aqui no Brasil. Então, a gente está vivendo um momento de crescimento, de bons números na economia. Eu tenho certeza que todos esses indicadores vão apontando que a gente pode ter um 2024 na economia ainda melhor que 2023. E Capelli, agora, depois dos anúncios do Lula de diminuição do desemprego, aumento do salário mínimo, a mídia iniciou uma nova campanha a partir de uma declaração que impulsionou essa campanha do presidente do Banco Central, de que há um novo risco inflacionário. O Brasil corre o risco de, por estar gerando emprego, provocar um aumento da inflação. Do ponto de vista das políticas industriais, né, o que esse ciclo, digamos, virtuoso de geração de empregos pode provocar? Veja, Rovai, isso aí é uma declaração do presidente do Banco Central que ela tem ela expressa mais visões ideológicas do que uma base técnica onde ela se sustente. Veja você, quer dizer, esse é um debate sobre crescimento, geração de inflação, crescimento, necessidade de política industrial, que ele não é de hoje no Brasil, Rovai. E o que a declaração do presidente do Banco Central, do Roberto Campos Neto, indica é que esse debate está mais vivo do que nunca e precisa ser feito, né? Ele disse que ele demonstrou preocupação porque, segundo ele, o pleno emprego pode pressionar a inflação para cima. Veja, o Brasil hoje tem inflação no centro da meta, tem juros em queda, teve no ano passado um superávit recorde da balança comercial, nós temos 353 bilhões de dólares de reservas, então, o menor desemprego dos últimos 10 anos. Então, não há nenhum indicador macroeconômico, nesse momento, que indique pressão inflacionária. Não há. O que existe é uma visão que se manifesta através de alguns porta-vozes que expressa posições ideológicas sobre a questão do crescimento, sobre o papel do Brasil nesse processo. É interessante, Rovai, que agora em janeiro desse ano, o Fundo Monetário Internacional publicou um estudo dizendo que apenas em 2023, no ano passado, o Observatório Internacional de Políticas Industriais registrou 2.500 novas políticas industriais em todo o mundo, sendo que 48% dessas políticas concentradas na China, nos Estados Unidos e na União Europeia, com impacto em 71% do comércio global. Então, a política industrial voltou com tudo, o papel dos estados voltou com tudo. A gente aqui no Brasil está investindo, tem crédito, é importante frisar, não é subsídio direto, é crédito de 300 bilhões para retomada, para neoindustrialização, para reindustrialização. A gente aqui fala de 300 bilhões, estamos falando de 60 bilhões de dólares aproximadamente, né? Os Estados Unidos está colocando 1,9 trilhão de dólares na retomada da sua indústria. A União Europeia está botando 1,7 trilhão de dólares. O Japão, 1,5 trilhão de dólares. Aqui a gente bota 60 bilhões de dólares, que é pouco ainda para o tamanho, para o potencial do Brasil. A gente, mesmo com isso, mesmo com o BNDES batendo recordes de desembolso, recordes de consulta, recordes de aprovação, isso significa a economia rodando. E a gente, com o menor desemprego dos últimos 10 anos, mesmo com esse ciclo virtuoso, a gente tem vozes que dizem que não pode ter política industrial, que pleno emprego pode pressionar a inflação para cima. Então, isso diz respeito, Rovai, a um debate sobre o destino do Brasil. Qual o papel do Brasil no mundo?
se o Brasil é um país que está vocacionado a ser um país industrializado, com cadeias industriais complexas, que pode jogar um papel importante no mundo, ou se o Brasil está condenado a ser apenas um exportador de commodities. Então, esse é um debate permanente, e acho que essa manifestação relacionando a atual situação próxima de pleno emprego à pressão inflacionária revela isso, posição ideológica. É importante também frisar, Rovai, que a gente parte, mesmo quando a gente fala desse crescimento, claro que a gente não está dizendo que está tudo resolvido, tem muito para ser feito. Por quê? Porque a gente parte de um patamar muito baixo também, né? O Brasil, entre 2011 e 2020, cresceu nessa década, durante 10 anos, a uma taxa média de 0,6 ao ano. É a maior tragédia econômica da nossa história. Então, sair disso para recolocar o país no rumo do desenvolvimento, geração de emprego, com distribuição de riqueza, exige um esforço muito grande. Então, volto a dizer, não está tudo feito, tem muito trabalho ainda pela frente, mas não há dúvida de que todos os dados concretos indicam que a gente está no caminho certo. O resto é manifestação ideológica sem base nos dados concretos, nos fatos. Queria fazer uma pergunta para o Capelli. Capelli, eu soube, um passarinho me contou que você está escrevendo um livro sobre o 8 de janeiro. É verdade isso? Sinara, ainda não comecei, mas esse é um projeto, né? Porque eu dei muitas entrevistas, dei depoimentos para alguns documentários, mas claro que nessas entrevistas, nesses documentários, enfim, são vários atores, né, vários personagens, e você não consegue ali colocar tudo num documento único, né? Então, eu estou com um projeto de escrever de fazer um relato histórico sobre tudo que aconteceu naqueles 23 dias da intervenção federal, especialmente naquela primeira semana, né? Porque só aquela primeira semana muita coisa aconteceu, relatando um pouco do ponto de vista histórico que aconteceu e relatando também, fazendo também algumas reflexões sobre a condução daquele processo. Eu acho que a condução daquele processo, que na prática foi uma gestão de crise, de uma crise política, de uma crise institucional, eu acho que ela pode apontar ou ajudar no debate sobre os rumos do Brasil. E também, claro, um compromisso com o registro histórico, né? Porque acho que a gente não pode deixar passar nada daquilo que aconteceu naqueles 23 dias da intervenção federal. Já tem título? Ainda não, Sinara, ainda não. Eu vou fazer, na verdade, a primeira conversa mais concreta sobre o projeto amanhã, mas a ideia é produzir um livro, fazer alguns vídeos, documentar um pedaço disso e fazer um podcast, enfim. Eu acho que é importante documentar para que fique de lição para a história, né? Volto a dizer, tem muita coisa importante, muitos momentos dramáticos que não foram revelados, e eu acho que é importante deixar o registro para a história. Acho que tem um momento dramático que não foi revelado até agora. A gente já podia dar um spoiler nesse livro. Capelli, você... Qual que é o momento dramático? Você vai contar a fofoca pela... Vou lá. Eu vou lá, vou chegar lá. Você é nomeado pelo Lula à distância. O Lula até na hora não se lembra de você e tal. O Flávio Dino tem que dizer, pergunta que qual é a tua profissão. Ele diz que você é jornalista, o Lula quase cai de costas e tal. Aí chega a carta do Lula. Veja você que eu ampliei o mercado de todos vocês aí, viu? O jornalista pode fazer muitas coisas, viu? Oi, já melhorou, já posso arrumar um emprego aí de interventor. O Capelli, ele manda lá a intervenção, e aí eu fiquei sempre me perguntando. No jeito que estava o clima, o Capelli chegou lá com um documentozinho, apresentou ao general, comandante, sei lá, da tropa, falou aqui, ó,
sou interventor. E o cara bateu continência e saiu andando. Não é possível. Não foi assim. Rovai, na verdade, não teve nem documento, né? Eu recebi o decreto do presidente pelo WhatsApp. Né? Na hora, o ministro Flávio Dino, quando eu entrei na sala, ele me falou: olha, você acabou de ser nomeado pelo presidente da República interventor federal. O decreto da sua nomeação eu acabei de enviar para o seu WhatsApp. Desça e assuma o comando da situação. Foi basicamente isso. Não é? Nesses momentos, Rovai, em momentos de crise, de gestão de crise, ele exige muita ação e você não tem muito espaço para apresentar documento. Veja, na hora que o presidente da República decreta a intervenção federal e me nomeia interventor, quer dizer, aquilo, o Brasil estava parado acompanhando aquilo. Né? Então, aquilo ali foi um fato de domínio público que rapidamente se espalhou, que foi fartamente noticiado por todos. Então, quando eu chego na Secretaria de Segurança Pública, logo, porque primeiro eu saí do Ministério, fui à Secretaria de Segurança Pública, reuni com a cúpula que estava ali disponível, e de lá fui para a Esplanada. Quando eu chego na Secretaria de Segurança, foi tudo muito rápido, mas já estava lá o comando, me aguardando e respeitando a hierarquia, né? Respeitando ali aquela autoridade, não minha, mas a autoridade que me foi delegada pelo presidente da República. Então, e você tem também, Rovai, nas forças de segurança, uma cultura muito forte relacionada à questão da hierarquia e disciplina. Né? Então, quando você, naquela situação, assume a missão e demonstra equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, firmeza, autoridade, a corporação se alinha a essa hierarquia e autoridade estabelecida no momento. Então, eu não tive, desde o primeiro momento, nenhum questionamento à minha autoridade naquele processo. Em nenhum momento. Quer dizer, pode ter tido de um ou de outro lateralmente, mas da linha central de comando eu não tive nenhum tipo de questionamento à minha autoridade. Mas tem um bastidor que eu apurei aí, Capelli, aí você fica à vontade para confirmar ou não tem nenhum problema, que enquanto o Lula assinava esse decreto, o Alexandre de Moraes ligava para o governador Ibanez, que parece que não atendeu, estava breaco, era o que estava fora de jogo, e ele ligou para a Celina, falou: eu vou afastar o governador e se você não seguir a ordem, a vice-governadora Celina, não seguir a ordem e o Capelli não puder realizar o trabalho de interventor, eu não só vou te afastar, como vou mandar prender você e o Ibanez. Então, teria tido uma ação coletiva aí para garantir o teu espaço como interventor e garantir a institucionalidade. Porque isso é fato notório, os policiais que estavam ali estavam fazendo corpo mole até aquele momento. Estavam deixando a coisa acontecer. Né? E todos estavam esperando uma GLO. Havia se não uma ação deliberada a favor do movimento, um consentimento para que o movimento pudesse acontecer daquele jeito e enquadrar a República, né, Capelli? Rovai, esse diálogo entre o ministro Alexandre de Moraes e a vice-governadora, eu confesso que eu não tive conhecimento à época e estou ouvindo em primeira mão aqui, pela primeira vez, de você. Eu não tenho conhecimento desse diálogo. O que eu posso afirmar é que eu tive uma postura de respeito e colaboração
desde o primeiro momento com a vice-governadora, e isso foi recíproco. Ela, desde o primeiro momento também, teve uma postura absolutamente republicana, correta, de colaboração institucional comigo, que estava à frente daquela tarefa. Então, isso que eu posso afirmar. Com relação às forças de segurança, Roberto, eu reafirmo o que eu disse. Desde o momento que eu assumi, eu não tive problema com ninguém da linha de comando. Né? Todos os comandos que eu dei, todas as orientações que eu passei foram seguidas. No dia 9 e no dia 10, eu afastei algumas pessoas alguns comandantes de batalhões que eu considerei que tinham responsabilidade pelo processo, mas segui tendo absoluta cooperação e sintonia com o conjunto da tropa. Inclusive, na mesma semana que eu afastei alguns comandantes, eu fiz questão de visitar pessoalmente os 44 policiais militares feridos em combate defendendo a democracia. Eu acho que esse equilíbrio de punir quem cometeu erro, mas, ao mesmo tempo, preservar uma instituição bicentenária. Aliás, amanhã eu estarei presente, tem aqui no Distrito Federal uma missa em ação de graças pelos 215 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente precisa ter esse equilíbrio, Rovai. Punir quem errou, mas não confundir o CPF de quem errou com o CNPJ dessas instituições. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, tive absoluta colaboração da vice-governadora e também do comando que restou e do conjunto da tropa. Olha só, tem algumas perguntas aqui, deixa eu fazer para o Capelli. A Débora Bianchini manda um superchat dizendo: Ricardo Capelli, por favor, não retroceder com os bolsonaristas que te acusam com fake news e difamação, processo criminal neles. E o Saulo Cruz pergunta: Capelli, qual a previsão de novos investimentos para a indústria brasileira? A participação do Lula nas inaugurações de novas indústrias é importante para a divulgação das ações do governo? Olha, a participação do presidente Lula é sempre fundamental. Por quê? Porque quando a gente está falando de indústria, a gente está falando de investimento de médio e longo prazo, que eles exigem que a pessoa que vai fazer o investimento tenha confiança no governo, que tenha previsibilidade, que tenha uma visão de que as regras do jogo não vão mudar de uma hora para outra, que tenha a confiança de que o governo apoia o investimento, cria condições macroeconômicas favoráveis para que o Brasil se desenvolva. Então, o presidente Lula tem estado bastante presente nessa agenda, e a presença dele, claro, é sempre fundamental, estratégica, né? Nós tivemos recentemente na nova sede da Anfávia, em São Paulo, quando foi anunciado que os investimentos na indústria automotiva vão superar 125 bilhões de reais em novos centros de pesquisa, em apostando na transição energética, com novas rotas tecnológicas, com carro elétrico, com carro híbrido, enfim. Então, o presidente Lula, além da gestão, a presença política dele é sempre estratégica. Isso que eu ia perguntar, se o Brasil está preparado para essa nova indústria, né, para a transição verde, para uma economia mais verde. Inclusive, já a gente vai sediar a COP30 no ano que vem, e a pauta ambiental, né, de mudanças climáticas está aí em evidência. Então, o Brasil tem está preparado para uma indústria mais verde? Dri, veja, essa é uma vantagem estratégica que o Brasil tem. Por quê? Nós temos a matriz energética
mais limpa do G20. O que os países desenvolvidos projetam de metas para limpar a matriz energética deles, o Brasil já tem. Então, a nossa matriz ela é hidrelétrica, uma presença crescente de solar e eólica. Então, a gente tem um potencial gigantesco. A gente tem, por exemplo, no que diz respeito à eólica, a gente tem os melhores ventos do mundo. A produção das turbinas eólicas no Brasil, ela chega a ser o dobro da média mundial. A gente tem incidência de raios solares melhores do mundo. Pra você ter uma ideia, a pior incidência do Brasil é melhor do que a melhor incidência da Alemanha. Então, isso nos dá, e sem falar no que o Brasil já tem acumulado de desenvolvimento no que diz respeito a biocombustíveis, né? Então, a gente tem condições naturais que nos favorecem muito. Isso favorece para que a gente possa desenvolver as nossas empresas, mas também cria uma janela de oportunidade para que a gente possa atrair empresas, plantas industriais de empresas que estão pressionadas no mundo por metas de descarbonização. Quer dizer, o mundo inteiro está acompanhando a crise climática, existem barreiras e metas de descarbonização sendo impostas para muitas empresas no mundo, e uma das saídas que elas vão ter para enfrentar essa questão da transição energética é transferir suas plantas para onde? Para onde tenha, para países que tenham matrizes energéticas limpas, como o Brasil. Então, a gente pode não só desenvolver a nossa indústria, e aí a indústria automotiva saiu na frente com investimento bilionário, mas a gente pode também atrair novas plantas para cá em função da nossa matriz energética limpa. Até em função disso, o ministro Fernando Haddad também lançou uma iniciativa de rede cambial para proteger variações cambiais para essas empresas, para essas plantas que queiram vir para o Brasil implantar aqui as suas plantas industriais. Então, o Brasil tem uma grande janela de oportunidade com essa questão da transição energética, ecológica, da energia limpa, da indústria sustentável. Posso fazer uma eu pergunta? Tenho mais uma... Pode falar. Pode ir. Não, você Não, eu ia perguntar só o que ele está achando do... O que o Capelli está achando do Flávio Dino no Supremo. Já que eu... né? Tá com saudade do Dino? Eu sou suspeito, Dri, para falar do Flávio Dino. Mas veja, o Flávio está cumprindo muito bem, né? Como sempre, né? O ministro Flávio Dino, onde passou, sempre se destacou, né? Então foi juiz federal, já tinha sido juiz federal durante 12 anos, foi presidente da Associação de Juízes Federais, foi governador eleito e reeleito no primeiro turno, senador com a maior votação da história do Maranhão, enfim, um ministro que em um ano deixou uma marca importante no governo do presidente Lula, e acho que agora ele está cumprindo um papel importante, né? Um papel de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitos questionavam se ele seria um político no Supremo, e eu acho que ele vem demonstrando que ele vem sendo um ministro no Supremo, um ministro do STF, um juiz da Suprema Corte no Supremo, com discrição, com equilíbrio, enfim. Eu acho que vem cumprindo um grande papel, uma vez que o Supremo tem hoje tem jogado um papel muito importante. Alguns chegam a falar na questão da democracia constitucional, com as Supremas Cortes pelo mundo sendo uma retaguarda fundamental de garantia da democracia, né? De garantia que vai impondo limites a esses extremismos que tentam sacudir os pilares da democracia, principalmente no mundo ocidental. Então, acho que Flávio Dino se soma a esse esforço
de equilíbrio entre os poderes e garantia da ordem democrática no país. Muito bem. Capelli, voltando aí para... fica à vontade, Sinara. Não, eu só queria perguntar para o Capelli o seguinte: quando você fala em reindustrialização do Brasil e tal, a gente fica curioso, quando é que os carros híbridos e elétricos terão preços mais populares para que a classe média também entre nessa festa do carro elétrico? Olha, Sinara, tecnologia, veja, ela é um processo de evolução contínuo, né? E quanto mais escala, mais os preços caem, né? Então, acho que a gente está vivendo uma transformação muito importante e muito rápida também, né? Pra você ter uma ideia, eu mesmo, semana passada, peguei um Uber aqui em Brasília, peguei um carro através do aplicativo, e já era um carro elétrico, e eu conversando com um rapaz que estava dirigindo, ele falando da economia, de como o carro foi um pouquinho mais caro, mas que o ganho que ele está tendo no consumo, ele está consumindo, segundo ele me falou, ele gasta de combustível com a recarga 25% do que ele gastava. Quer dizer, então é uma economia gigante. Qual é a impressão que eu tenho? É que, primeiro, a tecnologia, a gente não fala mais de décadas, quer dizer, agora cada ano equivale a algumas décadas que a gente tinha no passado. Então, a tecnologia está evoluindo muito rápido, e quanto mais ganha escala, mais os preços caem. Então, acho que essa ponderação é sempre importante, mas acho que a gente vai ver essa transformação mais rápido do que a gente imagina. A tendência no Brasil, pelo que a gente tem acompanhado, não são... A gente pode ter carros elétricos puros, mas a tendência principal no Brasil são os carros híbridos, né? Que funcione com elétrico, etanol, elétrico, gasolina, enfim, são os carros híbridos. Em função também da questão da autonomia dos veículos, do tamanho do Brasil, quer dizer, a gente tem um país de dimensões continentais, e da questão da infraestrutura também, de você ter estruturas de carregadores, enfim, isso leva um certo tempo a essa transformação. Então, o caminho que parece ser o que vai vingar mais rapidamente no Brasil é a rota dos carros híbridos. Legal. Capelli, eu queria te perguntar sobre a China. Qual será o papel da China nos próximos 10, 20 anos em relação ao Brasil e à América do Sul, olhando do ponto de vista do desenvolvimento industrial? Rovai, essa é uma pergunta bastante complexa, por quê? Porque a China, ela faz assim, quando eu recebo aqui, eu recebo quase todo dia associações empresariais, associações industriais. Eu sempre digo que tem 2 pontos de pauta que quase todos vêm aqui, que é ponto de pauta fixo. Quase todos reclamam da concorrência com a China e quase todos reclamam também da questão da regulação, do licenciamento no Brasil, dos gargalos regulatórios que travam investimentos privados no Brasil, que é um outro tema também que a gente precisa enfrentar. Com relação à China, veja, a China tem uma presença cada vez mais importante, mais agressiva nos mercados globais. Né? Então, a visão que eu tenho, Rovai, é que nós precisamos pensar no Brasil. Né? Por quê?
Nós não podemos ficar presos a visões políticas, ideológicas, se é melhor se alinhar com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia. O que a gente tem que pensar é na indústria brasileira, naquilo que é bom para a nossa indústria, para gerar empregos no Brasil, para adensar as nossas cadeias produtivas. Nesse sentido, claro, a China tem um potencial imenso, caminha para retomar um lugar que sempre foi seu na história. A China, nos últimos 20 séculos, teve o maior PIB do mundo em 18. Perdeu no século XIX, no século XX e vai retomar no século XXI. É um parceiro econômico estratégico do Brasil. Mas, mesmo nessa relação, nós temos que equilibrar essa relação sempre olhando o interesse do Brasil. Te dou um exemplo concreto. Por exemplo, placas fotovoltaicas para energia solar. Essas placas hoje, elas são quase 90% da placa vem pronto da China. E o Brasil hoje é um grande comprador de placas fotovoltaicas. Será que nesse processo da transição energética, da transição verde, de crescimento da energia solar, ao invés do Brasil simplesmente importar placas fotovoltaicas, essas empresas não podem montar a indústria para produzir placas fotovoltaicas no Brasil, inclusive com transferência de tecnologia, para que a gente possa estruturar essa cadeia produtiva no Brasil? Então, veja, nessas relações comerciais globais, o Brasil tem hoje uma posição estratégica relevante em função de tudo aquilo que eu já falei, da nossa matriz energética ser uma das mais limpas do mundo, a mais limpa do G20. Então, nós temos oportunidades e temos que saber jogar e nos posicionar nesse momento que o planeta está vivendo, Rovai, uma reorganização do comércio global a partir da Covid, porque na Covid ficou claro que existiam dependências estratégicas de alguns suprimentos. Então, a Covid está levando à reorganização da cadeia de suprimentos globais e esse mercado global também está se reestruturando, reorganizando a partir de tensões geopolíticas crescentes, né? Como a gente está vendo no Oriente Médio, como a gente está vendo na guerra Rússia-Ucrânia. Então, está havendo uma reorganização, né? Uma reorganização também muito pressionada pela ascensão da Ásia. Se a gente pegar as economias que mais crescem no mundo hoje, elas estão na Ásia. A gente vai falar da China, vai falar do Vietnã, vai falar da Indonésia, vai falar de alguns países que estão... A Ásia está crescendo muito, isso também está pressionando as economias ocidentais. Por isso a gente tem visto também a volta do protecionismo, a volta de políticas industriais. Então, é um cenário de reorganização, de transição de hegemonia, com a Ásia retomando um papel de protagonismo no mundo, e nesse processo o Brasil pode aproveitar esse momento de reorganização, de tensões geopolíticas crescentes, para reindustrializar, para neoindustrializar o Brasil, gerando empregos de maior valor agregado, ampliando aqui a presença, o desenvolvimento científico, tecnológico, com geração de empregos no Brasil. Então, é um momento é uma janela de oportunidades que o Brasil tem, e, nesse sentido, nossa relação com a China pode nos ajudar bastante. Muito bem. Queria agradecer o Capelli. Muito obrigada por estar aqui hoje, por essa entrevista. E não sei se Sinara Rovai, algum... Não, tranquilo. Eu queria falar uma coisinha só sobre essa história que eu vi agora no Twitter, que está rolando, Capelli, a história da agência Moody's, que melhorou a nota de crédito do Brasil e agora estão atacando a agência. Olha como é que estão as coisas no Brasil, gente. Eles melhoraram a nota de crédito. Eu vi aí a Helena Chagas comentando que estão atacando, a mídia comercial está atacando a agência, né? Aquelas agências que antes eles davam notas baixas, fizeram tudo aquilo no governo Lula, aí chegam essas mesmas agências e agora estão
aumentando, depois de 6 anos, tá, gente? A agência Moody's aumentou a nota de crédito do Brasil. Só dar uma comentadinha antes de sair, Capelli. Sinara, olha, eu respeito todas essas agências, mas eu acho que quem tem que aumentar ou não a nossa nota é o povo. Veja você que na véspera da crise do subprime de 2008, uma crise global, a crise das hipotecas nos Estados Unidos, os bancos que quebraram na véspera tinham recebido triplo A. Tinham sido considerados investimentos de alto risco. Vejam, essas agências todas, elas têm... Claro que quando ela tem uma sinalização positiva, sempre ajuda o país a atrair investimentos, mas eu, sinceramente, não me guio muito por essas classificações, porque acho que o mais importante é a classificação do povo a partir de resultados concretos. E nós temos um resultado concreto. O menor desemprego dos últimos 10 anos, a indústria crescendo, gerando empregos, o BNDES com desembolso para o desenvolvimento da indústria recorde no Brasil. Acho que essa é a nossa referência. Nós temos ainda muitos desafios no Brasil. Nós temos hoje, por exemplo, condições fiscais que dificultam que a gente dê salto de desenvolvimento somente via investimento público. Então, nós temos também que destravar investimento privado. E aí, nesse sentido, aqui na BDI, nós estamos em conversas avançadas com o IBAMA, com a ANM, com a Anvisa, quer dizer, agências que são fundamentais por onde passam boa parte dos investimentos privados no Brasil. Essas agências foram desmontadas nos últimos anos, então elas têm muitas dificuldades de pessoal, de tecnologia, de sistemas, enfim. Então, a gente está procurando, a partir da BDI aqui, apoiar, estamos oferecendo apoio a essas agências para que a gente possa destravar os investimentos privados, para gerar mais empregos, para ter mais desenvolvimento no Brasil. Acho que essa tem que ser a nossa referência. O Brasil tem uma janela de oportunidade e a gente precisa trabalhar para transformar essa janela de oportunidades numa realidade. A gente tem que acabar. Outro dia eu ouvi um economista liberal dizendo que o Brasil nunca perde a oportunidade de perder a oportunidade. Eu acho que a gente tem que liquidar de vez essa frase, aproveitar essa janela que a gente tem agora. A gente vai fazer isso com trabalho. Não adianta a gente ficar referenciado nessa polarização que produz muito pouco para o povo. Então, a gente precisa concentrar, trabalhar e fazer entrega. A gente precisa entregar para que, com resultado, o povo reconheça o trabalho. E eu tenho certeza que vai reconhecer e tem reconhecido o trabalho do governo liderado pelo presidente Lula. Maravilha. Muito bem, Capelli. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Romai. Salve. Romai, Sinara, Adri. Bom sempre falar com você. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.